Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos então à nossa primeira aula, especificamente voltada ao estudo sociológico da formação do Brasil, ou mais especificamente nessa formação, nós vamos nos dedicar, né? Nós vamos nos dedicar ao estudo da questão étnico-racial. Eu não tenho a intenção de esgotar tudo, né? Mas ela é importante tocar nesses dois conceitos, raça e etnia. Mas aqui nós invertemos questões étnico-raciais. Porque, na realidade, se a gente for perceber, a questão da raça, ela foi um desenvolvimento. As diferenças raciais, elas aconteceram segundo circunstâncias no planeta, ambientes diferentes que influenciaram, modos de comportar. Então, essas diferenças raciais nascem dependendo de determinadas circunstâncias. Mas, na realidade, o que nós temos aqui é a única raça humana. É a raça humana, que se diversificou em diversos grupos, né? Que nós podemos falar, os brancos, os negros e os amarelos, né? Vamos chamar assim no geral, de uma linguagem simples, né? E a questão étnica se refere às questões mais se refere ao que está externo, e o que a gente pode observar de forma externa é a cultura em ação. É o modo de proceder, é o modo de vestir-se, é o modo de organizar-se, é o que nós vamos ver, é o modo de entender o mundo. Então, isso é muito importante, porque mais adiante, quando a gente for terminar com a questão do multiculturalismo, a gente vai perceber que as diferenças culturais são tão importantes para preencher, completar as lacunas da cultura do outro. Ou seja, nós estamos defendendo aqui o entrelaçamento entre as culturas, entre as etnias, para formar realmente uma verdadeira sociedade, uma sociedade, no caso aqui brasileira, e no planeta, uma melhor aproximação das diferenças culturais, uma aproximação que pode só nos enriquecer e não nos empobrecer. Então, a gente tem que entender de forma bastante enriquecida a questão, né? Deixar de lado o que nós vamos chamar de preconceitos, né? As discriminações que podem levar a absurdos. É o que nós vamos apresentar aqui nesse momento. Bem, antes de iniciarmos, nós precisamos, eu como sociólogo, eu eu tenho influência de alguns pesquisadores que são os meus óculos. Eu vou olhar a questão étnico-racial, as questões étnicas raciais a partir de olhos de cientista social. O primeiro deles é o Gessé Souza. Depois eu vou me dedicar, eu não vou comentar sobre o Gessé Souza, mas eu vou utilizar as influências do Gessé Souza, né? Florestan Fernandes, até agora um dos maiores sociólogos que o Brasil já teve, ele negro, ele que fez uma grande produção, que essa produção intelectual foi para saber como foi a participação do negro depois da saída da escravidão, como foi a participação do negro na sociedade de classe, ou seja, nas relações de trabalho, né? Isso é muito importante. E o outro, o Antônio Cândido, que além de ser um especialista na literatura, também é um sociólogo bastante respeitado e um homem interessantíssimo para você ler a obra dele, né? Tá bom? Então são essas pessoas que me influenciam. Outra coisa, gente, aqui embaixo você pode verificar que eu coloquei alguns exercícios que você pode ter acesso e resolver. Mas antes de resolver, você vai fazendo a leitura e vai pesquisando sobre o assunto, né? O que tem a ver esse assunto aqui
e vai pesquisando para completar ou para enriquecer ou para ampliar a resolução das questões, tá bom? Eu uso essa forma, eu pego a questão como um trampolim para me aprender, não é isso? É muito importante. Bem, como eu estava dizendo, eu vou me centrar agora, no primeiro momento, no conceito de raça e etnia. Amigos, é o seguinte, a raça tem a ver com os agrupamentos humanos que, na sua exterioridade, nós vamos perceber o quê? Características físicas que são hereditárias, características físicas hereditárias, a cor da pele, o formato da boca, o nariz, da boca, as partes físicas, que são um destaque nas questões de raça, né? Eu falei dessas 3 raças, né? Então, essas 3 raças têm características fenotípicas diferentes. Mas a gente tem que ter muito cuidado e já não elaborar coisas, né, negativas sobre. São simplesmente, como a gente falou, são características diferentes que foram nascendo no decorrer da história da humanidade. Foram se diferenciando, né, que são muito importantes, né, essas diferenciações, porque é uma forma de enriquecer aquilo que somos, humanidade, né? Então, agora, e a etnia? A etnia também a gente percebe como são os agrupamentos humanos que, de forma exterior, apresentam as características culturais diferentes. Aí nós podemos falar aqui o modo de falar, que é interessante, né? Os hábitos, os costumes, o modo de vestir, a dança, a linguagem importante, né? E muitas vezes nós vamos ver aqui que muitas vezes determinados grupos são mais favorecidos em termos de importância e outros menos favorecidos. E aí a questão que muitas vezes há uma apropriação dessas características culturais e raciais, né? Ah, não, são negros, são pobres, expressam determinada forma de agir, de falar, de se organizar, portanto são inferiores, e a nossa forma é uma forma mais considerada pelo superior como sofisticada, como esmerada, né? Como construída de forma esmerada, portanto, é uma criação de uma diferença. E essa diferença simplesmente é uma diferença de valor. Você valoriza e deprecia a outra, né? Você compara, valoriza a sua cultura, deprecia a outra e se mostra superior. E, portanto, pode acontecer, como acontece na história do planeta, a história da humanidade, que, em cima dessas características, determinados grupos, os brancos, ou do Ocidente, da cultura branca ocidental, explorou grupos africanos, grupos da Ásia, como inferiores culturalmente, né? E aí nós vamos fazer toda uma explicação por que essa justificativa, né? Essa justificativa aponta as diferenças, aponta a superioridade de um em relação ao outro, seja ela cultural, seja ela física, seja ela psicológica, de valores, como inferior, e a outra cultura como superior, e, portanto, se são inferiores, mesmo em inteligência, em valores, então você pode explorar. Então, a exploração econômica, historicamente, se dá por aí. Então, mas vamos ver aqui que é muito importante a gente perceber que nós vamos criando estruturas hierárquicas que vai distinguindo, vai diferenciando grupos, e essas diferenciações dão margem para a exploração, a subjugação, né? Bem, vamos agora ver alguns conceitos interessantes que mostram, são 3 conceitos importantes que esclarecem as bases que eu coloquei aqui da desigualdade entre os seres humanos, que é o preconceito,
que é a discriminação e a segregação. Pessoal, o preconceito é uma imagem, portanto, é uma comparação de dois grupos, e nessa comparação, uma desqualificação sobre determinados aspectos, características desse grupo, uma desqualificação, portanto, aplicação de um valor negativo, e o aumento, a inflação desses valores da cultura que eles chamam dessas culturas superiores, branca, né, em relação a essas outras culturas. Então, o preconceito é criar uma imagem do outro que muitas vezes é uma imagem elaborada com intenção de dominação. E muitas vezes a discriminação, o conceito de discriminar. O que é discriminar? É estabelecer diferenças, portanto, negar igualdades. E esse negar a igualdade entre os grupos, né, e entre características, é o quê? Ter uma intenção de tratamento negativo. Então, nega a igualdade e, portanto, distingue e distingue de forma negativamente, prejudicando e o subjugando. Eu acho que isso é muito interessante, essas características. E a segregação realmente é o ápice, onde você estabelece fronteiras, não só fronteiras físicas, onde você coloca essas pessoas que você considera inferior em um determinado lugar, como um apartheid, né? Apartheid, lá na África do Sul, ou em determinadas regiões, e você separa, então, fisicamente ou simbolicamente, no sentido que aquela cultura ela é desprezível, né? E você, então, separa e, nesse sentido, você isola esse grupo do acesso à renda, o acesso à cultura, a poder desenvolver a sua cultura de forma a ampliar e a abastecer a sua própria cultura daquilo que é o desenvolvimento da cultura, né? Então você isola isso e você impede o crescimento cultural, a evolução cultural, educacional daquele grupo, e então você também não permite que esses valores possam ser compartilhados naquela sociedade. Então, eu acho que é muito importante a gente ter muito, muito, muito interesse em estudar as questões étnico-raciais. Pessoal, eu queria simplesmente, nesse momento, chamar a atenção por que a sociologia se interessa por esse fenômeno da raça. Nós explicamos que a raça, elas são características externas, físico-biológicas, hereditárias, mas essas características físicas hereditárias, elas surgem em contextos da história da humanidade, que dependendo de lugares, mas na realidade o que nós temos é uma diferenciação racial da sociedade, da única sociedade humana. Mas por que essa diferenciação? Por que essa diferenciação para a sociologia é importante? Porque as pessoas, ao diferenciar, ao perceber diferenças, elas valoram. E se valoram, desqualificam, podem desqualificar ou não, né? No caso aqui, desqualificam. No caso aqui, não valorizam, então desqualificam. E, portanto, desqualificando, esse determinado grupo pode ser explorado economicamente, socialmente, etc. E é o caso aqui da escravidão. Nós vamos considerar que a escravidão brasileira como o fundamento de todas as desigualdades que nós temos hoje no Brasil. Acreditamos que não erramos ao dizer que a sociedade brasileira, ela, por
ter mais de 60% da população, não é nem questão de quantidade, de origem africana ou miscigenada, e aí a gente tem que chamar muita atenção aqui para os negros, os mulatos, os cafuzos, os caboclos de diversos tons, que você faz, essa história do Brasil é muito interessante, porque com a miscigenação foi surgindo, e a mistura de raças, índios, africanos, europeus, foi diversificando, né? E aí você precisa verificar que, na realidade, o Brasil ele é fruto dessa mistura, mas essa mistura ela tem que ser vista com muito cuidado, porque por baixo dessa mistura há a questão dos preconceitos, da discriminação e da segregação. Você vê lá aqui os grupos indígenas, né? Os negros, e são grupos que não são valorizados. E são o Estado os controla, né? Por exemplo, quando estabelece quilombolas, é uma forma de controle. Quando estabelece locais para os indígenas, demarcação dos indígenas, é uma forma de controlar, né? Como diz Michel Foucault. E não reconhecer que realmente aqueles são os originários da terra, né? Aqueles são originários dos escravos que fundamentaram ou deram as bases da riqueza nacional. E o que fizeram foi, no mínimo não tiveram nem reconhecimento. Esses povos não tiveram reconhecimento, não tiveram ressarcimento. E, portanto, ficaram muito e muito tempo impedidos do autodesenvolvimento educacional. Então, a gente tem que levar muito em consideração. Então, a sociologia se interessa por justamente esses choques. Por exemplo, esses atores que entram em choques, que são interessados em manter os negros controlados, os indígenas controlados, né? E, como falei, nós devemos perceber como é que se dá esse jogo, né? De ver as diferenças, como é que se deu historicamente esse jogo entre criação de diferenças, depois acentuar as próprias características negativas do outro e acentuar as próprias características dos que estão dos que acham que são mais fortes, e ao mesmo tempo gerar um preconceito em relação aos chamados inferiores e tirar vantagens econômicas desses grupos e os subjugarem. Foi o que aconteceu logo depois da libertação dos escravos, que foram deixados na beira e se virarem, né? E começou toda uma história de subjugação, né? Pessoal, eu acho que é muito interessante a gente perceber que os processos de preconceitos se dão nos diferentes grupos, né? Se um tem preconceito com o outro também tem. Agora, a questão é que os mais fortes, os que têm um determinado controle dos âmbitos da sociedade, se são preconceituosos, eles têm mais mecanismos de cercamento desses grupos e de subjugação do que aqueles outros grupos que, mesmo fazendo preconceitos contra o outro, são mais fracos. Então, nós temos que ver uma relação de forças, né? De relações de forças, como é que... o que a gente vê até agora, os negros, os indígenas, não tiveram ainda uma autoafirmação da sua cultura, da sua identidade, como um elemento importante da sociedade brasileira. Ora, se não houve essa aceitação, esse reconhecimento, é porque o outro ainda nega. E os mais poderosos negam o acesso aos negros, aos índios, o acesso à vida política, do poder de decisório do país.
não dá acesso a recursos, à formação educacional, não dá acesso e, portanto, não dá acesso ao recurso educacional, ao autodesenvolvimento educacional, não dá acesso a oportunidades. Portanto, cerceia. Então, eu acho que é muito importante a gente levar em consideração isso que eu estou colocando e você ir avançando nessas descobertas, né? E agora nós vamos ver um pouco de história. Eu quero colocar aqui um pouquinho de história para a gente entender, né, muito bem como é que se deu essa questão do preconceito, da discriminação e da segregação do negro na sociedade brasileira. Tá bom? Eu vou voltar à Europa. Vamos ver o modo de pensar europeu para depois a gente chegar aqui no Brasil, né? Eu vou ser o mais sintético possível para poder dar mais espaço a gente falar um pouco mais expandir um pouco mais sobre essa questão. No século XV, das grandes navegações, né? E a expansão da Europa pelo mundo, né? E lá chegando a descoberta de outros povos, outras culturas, outros modos de se portar, características diferentes. Esses europeus, e logo depois, mais adiante no século XVIII, foi como que construindo determinadas imagens sobre o outro e que muitas vezes essas imagens sobre o outro se fixou sobre o fenótipo, né? Que são essas características físicas, biológicas, e que essas características físicas elas são desqualificadas em relação ao modo de ser físico do europeu. Então, há uma comparação entre os físicos, entre o corpo, né, o corpo físico do europeu e do estrangeiro, desses navegadores, da cultura, mas principalmente no primeiro momento se fixa sobre o fenótipo. E, portanto, desqualifica essas pessoas como as características desses corpos, ela se reporta também em características no modo de pensar, no modo de sentir e no modo de valorar. Portanto, se essas influências, elas são desses povos, elas são influências que não podem sofrer mistura com outros povos porque são influências negativas. Os valores são negativos, são, como diz aqui no Brasil, né? Os negros são tendentes ao assassinato, ao roubo, né? Tem uma história aqui no Brasil, influenciada pelos pesquisadores europeus, que agora, pelo cérebro, pela medição do cérebro, você pode caracterizar, segundo essas pessoas, caracterizar pessoas como tendente ao crime ou não. E o negro foi colocado como essa capacidade, por causa do cérebro, do tamanho do cérebro, do físico, ele é tendente ao crime. Então, é moralmente imputável. Portanto, você tem que vigiar, né? E nessa época começa a formar-se essas ideias, né? Então, baseado nessas ideias, existem grupos fortes e grupos fracos. E, portanto, esses grupos fortes podem explorar economicamente. E, portanto, foi o que fizeram os europeus, né? Então, a partir dessas características físicas, há ações de controlar a sociedade, né? A partir dessa visão negativa do corpo, né? E dizer que esse corpo influencia o psique, influencia os valores, a construção dos valores, então é necessário controlar essa cultura que é tão perigosa, mas que você explora, mas é necessário controlar. É o que aconteceu em todo o projeto de controle europeu
nas grandes navegações até o século XIX, né? E, portanto, você tem que ter certo cuidado, né? E as elites explorar os recursos naturais o máximo possível. Essas elites exploram os recursos naturais, os recursos econômicos daquele povo, porque aquele povo, na realidade, o que merece é uma educação, receber a educação desse povo superior europeu, e eles, porque eles são inferiores, mesmo que de culturas como a indiana, que são milenares, né? Então a gente tem que ver isso, né? Com muita esperteza, com muito cuidado, pensar, por que isso? Por que desqualificar o outro? Tem alguma coisa por trás. É desqualificar para poder explorar, economicamente, culturalmente. Eu acho que isso é muito importante. E chega aqui, gente, eu fico brincando no sentido de como é que foi se desenvolvendo a formação da história do Brasil, não é isso? A gente tem que ter muito, muito interesse por isso. A gente tem que se interessar pela história do Brasil. Os primeiros, antes de 1500, o que os portugueses vieram fazer aqui, o que descobriram, como viram o Brasil, a carta do Pero Vaz de Caminha. Agora, o que é interessante, para a gente resumir, é que os intelectuais brasileiros, no decorrer do tempo, eles começaram a perceber, eles desenvolveram também teorias em cima desses intelectuais europeus, das reflexões desses intelectuais europeus, portanto, reproduziram. Eu não sei se eles aprofundaram tanto, não fizeram um trabalho do conceito, né, que a gente, né, o trabalho do conceito, de peneirar o que está por trás, né, desse tipo de elaboração, né? Eu acho que eles não fizeram esse trabalho, mas isso aí é a época deles, né? Estamos no século XIX. Mas o que caracteriza os intelectuais brasileiros em relação aos intelectuais europeus é que eles trouxeram a ideia de um branqueamento. Olha, o Brasil, nós temos muito negros, aqui você veja o Rio de Janeiro das épocas, né? Até os dias atuais, então os negros, eles são a maioria, e eles se misturaram, e aí a gente tem que... E essa cultura é uma cultura negativa, como a gente explicou, e, portanto, é necessário que o branco, os brancos europeus, de novo, sejam chamados para se misturar, e nessa mistura, com o decorrer do tempo, vai apagando os traços físicos e os traços culturais da herança cultural africana, indígena, e aí a ideia do branqueamento. E um desses autores foi Nino Rodrigues, eu não vou desenrolar aqui, mas um dos autores foi Nino Rodrigues, depois Silva Romero, que defenderam o branqueamento, e o Silva Romero, ele chegou ao ponto de dizer assim, as bases da civilização no Brasil é a miscigenação, é a mistura. Tá certo, não tá não? Tá. Agora, o que ele vai pisar na bola? É dizer que essa miscigenação, ela carrega um traço negativo no brasileiro, e, portanto, é necessário branquear o branqueamento do Brasil para que, veja que absurdo, hoje é um absurdo, né? Para que o país possa crescer economicamente. Ele não cresce economicamente, ele não se desenvolve como sociedade por causa dessas características negativas, deletérias, negras e indígenas. E só essa cultura branca é que essa mistura e essa limpeza do sangue, do corpo, possa levar o país a se desenvolver. Então, o que impede o Brasil crescer e se desenvolver socialmente é as raças negras e indígenas. Pessoal, eu acho que é interessante a gente perceber isso. Agora, não foi só esses brasileiros que fizeram essa ideia de branqueamento, porque eu estava olhando um brasileiro chamado Manuel Bonfim, nos anos 30. Ele desenvolveu uma ideia que eu achei muito sofisticada. E me impressionou
eu conheci esse autor através do Antônio Cândido, que mostrou esse autor, eu achei interessante, eu vou até mesmo poder ler alguma obra dele, porque ele é muito sofisticado. Ele diz o seguinte: os males da sociedade brasileira, por que a sociedade não avança, não cresce economicamente? É por causa dos negros e índios? Ele está se referindo mais aos negros. É por causa dos negros? Não. É porque os brancos que chegaram aqui só pensaram em lucrar, explorar a colônia, e não está aqui para desenvolvê-la nos seus aspectos, né, diversos. Então, quem é parasita são os europeus. Quem foram os parasitas foram os europeus, porque sugaram economicamente, exploraram economicamente, não foram os negros. Então, o mestiço tem os traços do mestiço são valorizados, são positivados. Eu achei muito interessante o Manuel Bonfim. Chega o Gilberto Freire com a sua obra Casa Grande Senzala, e dentre outros livros, que vai mostrar que, na realidade, o que temos aqui, ora, se há uma miscigenação, há uma mistura aqui, há democracia, né? Ou seja, todo mundo se respeita por causa da sua cor, brancos e negros, mas, na realidade, o que o Florestan Fernandes vai mostrar é que não há uma democracia racial no Brasil. O que houve foi uma tolerância racial. E já nós vamos mostrar o traço dessa tolerância racial. O que o Gilberto Freire fez foi deixar a questão da raça, ou seja, da discriminação, dessa diferenciação, e passar para a cultura. Ora, os negros com os brancos se misturaram. Nós recebemos muitos elementos que estão na nossa cultura, mas isso não significa que houve uma integração do negro. É isso que o Florestan Fernandes vai criticar no chamada democracia racial no Brasil. Não há democracia racial. Há o quê? Um preconceito muito do velado, muito do escondido, e que é necessário pôr à mostra para que a sociedade possa se redimir. Né? Eu acho que, na realidade, é isso que o Florestan Fernandes estava mostrando. É isso que ele está querendo. Para haver uma verdadeira democracia, olha o nosso eixo, para haver democracia, nós temos que falar de igualdade de raça, de reconhecimento, nós temos que falar de distribuição de renda econômica, nós temos que falar a distribuição da valorização do negro, ou do prestígio, do acesso ao poder, ou seja, da política, a participação na política e do poder governando, para que também o seu governo, como negro, possa se derramar, essa cultura, através do negro que está no poder, se derramar e se misturar na cultura brasileira com outras culturas. Eu acho que isso é muito interessante. Eu acho que é muito interessante isso aí, porque a gente precisa acordar. Ao estudar essa gente toda, a gente acorda para um outro mundo, né? A gente passa a ver a diversidade que é o nosso país, mas também de denunciar. A gente diversidade de miscigenação, mas nós temos que atentar-nos para a questão da discriminação. Então, o que o Florestan Fernandes está chamando a atenção é para o padrão de relações sociais desenvolvido no país, que é um padrão que temos no Brasil. Qual é o padrão que desenvolvemos nas relações sociais no Brasil? Foi de subjugação. É manter o negro sujeito ao branco. É manter o distanciamento social, econômico e social político dos brancos, dos negros, dos brancos, e o afastamento dos negros do poder, da cultura, do acesso à cultura, do acesso à renda, e não serem reconhecidos. Então, o verdadeiro padrão é a exploração, é a exclusão, é o preconceito. Então, esse padrão que deve ser quebrado. Então, na nossa sociedade, o que nós temos no Brasil é a chamada tolerância racial, e não a democracia racial, que é um preconceito dissimulado,
esse preconceito dissimulado, muitas vezes, olha aí, exige que o negro, eu acho isso é muito interessante. Esse preconceito dissimulado exige que o negro se adeque à cultura branca e subjugue e se subjugue a essa cultura, ou seja, se anule. Eu acho que é uma questão, o que está por trás disso aí é a questão de anular o outro por ele ser diferente. E anular o distanciar do acesso à renda, à economia, né? À educação, né? Ao convívio social e ao reconhecimento. Eu acho que isso é uma questão que precisamos tocar ainda hoje. Pessoal, a gente percebe que nos Estados Unidos, você é negro, é negro. É muito interessante ver isso nos Estados Unidos, né? Você tem origem negra, você é negro. E no caso aqui, a definição do negro nos Estados Unidos é essa. As pessoas de cor, mesmo de origem miscigenada, tem origem, ela é negra. Aqui no Brasil, você olha a pele, a tonalidade da pele, uma gradação, se for mais escura, até o mestiço, né? E o nível sócio e cultural, você verifica isso. E aí você preconceitua, marca, né? Demarca, limita. E isso aqui é uma tolerância que eles chamam lá de uma tolerância racial. Gente, a gente pode perceber isso. Muito interessante é quando que tem uma questão aqui, porque na realidade o Brasil tem uma coisa que é interessante no sentido dessa tolerância, eles chamam o conceito de tolerância racial, é que no Brasil, você aceita o negro quando, por exemplo, ele é médico. Você aceita o negro. Mas desde que ele se inclua nessas regras do branco, né? Mas você olha atravessado, né? Será que ele é médico mesmo? Então você fica olhando, desconfiando, né? Atenção, isso é um traço internalizado em nós. Será que ele conseguiu chegar a ser médico? Então a gente tem que perceber muito essas artimanhas da cultura que nos domina, nos quer amarrar. Então a gente tem que estudar para a gente tentar se safar dessas armadilhas que a cultura a cultura brasileira colocou para nós. Nós temos que desmontar essa cultura para a gente poder nos libertar ou elaborar um processo de libertação dessas amarras que são insustentáveis. Então, a gente vê que muitas vezes há um pacto tácito, né? Que as pessoas de cor, mesmo escura e bem realizadas, se elas têm um destaque, elas são aceitas. Então, é uma tolerância. Agora, aceitas, elas têm sucesso, se elas têm sucesso, se elas são aceitas, são consideradas brancas. É interessante isso. Você veja na literatura brasileira, né? Machado de Assis e tantos outros, né? A gente pode distinguir Machado de Assis mais integrado à sociedade branca, Cruz e Souza ainda é integrado, mas ainda o grande poeta Cruz e Souza, né, é integrado à sociedade branca, mas ele dá umas cacetadas na sociedade branca, mesmo o Machado de Assis, mas ele é mais integrado. Depois nós vamos ver o Lima Barreto, né, que o que a gente vai perceber aqui é que ele só está lendo a sociedade brasileira
branca, sociedade branca, que você vê o mulato, né? Ele trabalha expressões da cultura brasileira ligada aos negros e mostra toda uma ardidura de controlar o acesso às condições favoráveis dos negros, a um controle do branco. E você vê todo na sua literatura do Lima Barreto, né? Escreveu o Mulato, e ele vai mostrar toda uma ardidura da sociedade branca, da cultura branca, que vai tentar controlar. Eu estou tentando aqui ver se é o Lima Barreto, acho que é o Lima Barreto. Então, o que estamos vendo aqui é uma verdadeira ardidura da cultura branca em tentar controlar a cultura negra, né? E colocá-la no seu devido lugar. É isso que a cultura branca quer fazer, que é a subserviência, né? Você vê, é muito interessante a gente perceber aqui no Brasil isso, né? Agora eu queria desenvolver um aspecto que o Antônio Cândido desenvolve, que eu achei muito interessante. Que muitas vezes aquele que, por exemplo, Machado de Assis, o Cruz de Souza e o Lima Barreto, né, é uma gradação. O Machado de Assis se integrou mais e sendo um monumento da literatura, ele mostrou, se você vê os livros do Machado de Assis, você mostra a sociedade, como é que a sociedade branca está organizada, ele explicita bem e dá umas tiradas boas, né? E o Cruz de Souza, nas suas poesias, ele é integrado, mas ele faz críticas profundas à sociedade branca. E o Lima Barreto, ele é escrachado mesmo, que ele não aceita se integrar a essa sociedade branca, e aí ele vai por dentro da sua literatura, mostrando a sociedade brasileira e desmontando a sociedade brasileira como hipócrita, né? É para dizer isso no mínimo, né? Mas eu acho interessante o Antônio Cândido colocar uma coisa. Muitas vezes, negros que renegam a sua condição étnica, né? Ele para se integrar à cultura branca, né? Para ser aceito na cultura branca, né? Tem um filme, Crash no Limite, mostra isso, né? Muitos negros que querem se integrar à cultura branca para ser aceito, né? Para não ser tão excluído. Mas o Antônio Cândido, ele mesmo negro, né? O Antônio Cândido levanta essa questão. Renegar a condição étnica não é negar a parte essencial do seu ser, da sua identidade? Aceitar ser branco, sendo de cor, não é aceitar ser um branco bom e ser negro ruim? Não é reafirmar ser ruim, servindo ao branco? Aceitar essa convenção de cor, essa tolerância racial, não é aceitar que os brancos têm um universo correto e o universo cultural negro é um universo errado, desqualificado, que merece rejeição? E, finalmente, o Antônio Cândido coloca um problema. Aceitar o desprezo da cultura, das suas raízes culturais, não é negar a possibilidade que essas próprias riquezas cultural diversificada contribua para o próprio crescimento do país, crescimento cultural, crescimento econômico. Não é muito deixar de reafirmar a cultura negra. Não seria, como diz o Antônio Cândido, não seria negar ao Brasil uma contribuição super importante que pode fazer diferença, que faz a diferença naquilo que devemos ser agora e no futuro? Então, essa primeira parte é para levantar esses questionamentos. E vejam que aqui tem a questão da democracia que nós estamos tocando, né?
Um abraço a todos e todas, sintam-se abraçados e vamos realizar um processo de verificar até que ponto está encrostado em nós, no nosso hábito, como diz o Pierre Bourdieu, e essas artituras da cultura dominadora branca, e para a gente analisar e poder se safar, criar estratégias de fuga dessa realidade que é negativa e o acesso, a abertura à cultura dos outros, das outras culturas, culturas negras, cultura indígena, para que a gente possa também nos enriquecer. Um abraço a todos e todas, saúde, paz e bem.